Entre a Terra e o Céu, capítulo 20, Conflitos da Alma. Nosso último encontro, nós acabamos de discutir, né? Nós acabamos de ver o capítulo 19. E lá no capítulo 19, nós descobrimos que Zulmira é Lina Flores. E que Amaro, que antigamente era Armando, deixa eu até ir lá na minha colinha para ver se está certo, é isso mesmo. Amaro, hoje, Armando lá, em outrora, no pretérito, no passado, fez o compromisso com Lina Flores que abrigaria, se assim possível fosse, Júlio e ela, né? Que para que pudéssemos caminhar juntos, né? Pudessem caminhar juntos e sanassem o que precisava ser sanado. Ele auxiliaria, porque ele sentia nele que ele tinha um débito para com eles, né? Eles viveram lá aquele triângulo amoroso, né? Ela foi ficando com um, o outro com raiva, o outro envenenou, o outro, e aí foi virando aquela bola de neve, né? Então, a Mara entendeu que aquilo não era uma boa conduta. E por não ser uma boa conduta, levou ela a um fim até mesmo trágico. Então, lá no fundo, ele sabia, de uma certa forma, de sua culpa. Mas o que que acontece? Mário Silva volta para casa. André Luiz e Hilário auxilia a voltar para o corpo físico que estava adormecido, né? E ele se vê conturbado, dizendo que precisa de um psiquiatra, e André Luiz dizendo, precisa mesmo, porque dessa forma você vai ficar louco, né? Mas ele, enfim, despertou. E André Luiz e Hilário voltou lá na casa de Evelina, na casa de Amaro, na casa de Zulmira. Porque quem os aguardava? Clarencio e Blandina, lembra? Blandina estava auxiliando Amaro, juntamente com Clarencio, a retomar o corpo físico. E o capítulo 20 inicia-se assim. Desculpa, gente. Voltando à residência de Amaro, ainda conseguimos observá-lo fora do veículo denso, em conversação com Odila sobre o amparo direto do nosso orientador. Quando eles voltaram à casa de Amara, Amara ainda estava desdobrado, fora do corpo físico que estava ali adormecido, mas ele estava conversando com Odila. Mas ele estava sob amparo direto de Clarencio. A primeira esposa do ferroviário, ou seja, Odila, identificando o marido, provavelmente com o auxílio de Clarencio, abandonara Zulmira por instantes e ajoelhara-se aos pés, rogando súplice. Amara expulsa. Corre com essa mulher de nossa casa. Ela furtou a nossa paz. Matou o nosso filho. Prejudica Evelina. Odila quer que Amaro expulsa Zulmira da casa dele. Gente, olha o mal que faz espírito desequilibrado na terra. Lugar de espírito não é no mundo, não é na terra, é no mundo espiritual. Porque fica querendo tomar decisões que não tem como tomar, né? Eles estão aonde agora? Em espírito, encerrou, cessou. Então fica em sofrimento todo mundo, porque fica tentando influenciar aonde é influenciável. Eles conseguem até um certo ponto, mas não é bom para ninguém. Então vamos lá. Apontando a enferma com terrível olhar, acentuava. Por que retens? Por que está aqui com semelhante intrusa? O interpelado, muito triste, esforçava-se por dirigir a atenção no rumo de nosso instrutor, mas talvez, torturado pelo reencontro com a primeira mulher, mal-humorada e enfurecida, perdera a serenidade que lhe caracterizava habitualmente o semblante. Estava lá, né, gente? Odila dizendo para Amaro: manda essa mulher embora. Nós não queremos essa mulher aqui. O que te fazes ficar com ela sobre o nosso teto? Ela te desequilibra, ela atrapalha a Evelina, ela matou Júlio.
E ele está lá triste, né? Quieto, esforçando-se, né, para dirigir a atenção a Clarencio, mas também, de uma certa forma, perturbado ali por Odila. Enquanto junto de nós, abordando os problemas de ordem moral que lhe absorviam a mente, sustentar a calma invejável com aristocrática penetração nos problemas da vida ali perante a mulher, que se dominava os sentimentos, revelava-se mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação. Olha o que a André está dizendo. Enquanto a Mara estava ali com eles, ele estava passando um certo equilíbrio, né? Mas, se eles afastassem também, ele se mostraria desequilibrado. Mostrava-se interessado em responder às censuras que ouvia. Entretanto, extrema palidez fisionômica denunciava-lhe agora a inibidores emoções. Situado entre Odila e Zulmira, parecia dividir-se entre o amor e a piedade. A genitora de Evelina, Odila, prosseguia gritando com inflexão enternecedora. No entanto, imóvel, o marido assemelhava-se a uma estátua viva de dúvida e sofrimento. Está mostrando para a gente o quê? O apego, né? O apego de Odila em relação a Amaro. Ele está lá pensando em Odila, mas ao mesmo tempo em Zulmira, está parado como uma estátua, né? Querendo sair daquela vibração, mas ao mesmo tempo sem saber o que fazer. Esperava, disse André Luiz, que o nosso orientador, como aconteceu minutos antes com o ferroviário, reconduzisse à mente de Odila as impressões do passado, a fim de acalmar-lhe o coração. E cheguei a falar-lhe nesse sentido, mas Clarence informou bondoso. Então, André Luiz, quando ele viu Odila lá, né, xingando, falando as coisas para Amaro, ele achou que o Clarencio iria também ajudá-la a reviver a memória do passado. Só que Clarencio disse para ele o seguinte: não, André, não convém. Nossa história cresceria demais, né? Ela alargaria excessivamente no tempo. É aconselhável nossa sustentação no fio de trabalho nascido na prece de Evelina. Ele falou: olha, não é recomendado, porque senão isso aqui vai se tornando uma coisa tão vasta. Vamos pegar o fio da prece lá em que Evelina fez, né? Que Evelina estava querendo um lar equilibrado, ela estava se achando sozinha. Lembra quando ela fez a prece? Ela estava se sentindo sem amparo, né? Então, não vamos entrar nessa seara, vamos pegar o fio da prece de Evelina, vamos continuar somente com o que nós já temos por aqui. Reparando que o ferroviário, ou seja, Amaro, manifestava-se estranha aflição, o ministro acercou-se dele e afastou-se de Odila, transportando-a para o leito em que seu carro físico repousava. Então, o ministro afastou ele, né? Cercou ele paternalmente, afastou ele de Odila e inseriu-o novamente no corpo físico, né? O espírito desdobrado. A pobre desencarnada, Odila, tentava agarrar-se a ele, clamando em desconsolo. Amaro, Amaro, não me abandonas assim. O relógio carrilhão da família marcava 3 da manhã. O dono da casa acordou abatido. Esfregou os olhos sonolento, guardando a ideia de ainda estar ouvindo o apelo que vibrava no ar. Ele acordou, né? Abatido, e era como se ele estivesse ouvindo Amaro, Amaro. O abalo do reencontro fora nele muito forte. Na tela mnemônica, ou seja, na tela da memória, permanecia tão somente a fase última de sua incursão espiritual. A imagem de Odila que se afigurava implorando socorro. Então, a única coisa que ele lembrava é que Odila pedia a ele socorro, ele não lembrava de mais nada. Da palestra que alimentara conosco, não restava traço algum.
deixando-o entregue à lembrança fragmentária que lhe assomava a consciência como simples sonho, partimos. A irmã Blandina solicitava-nos ajuda imediatamente em favor do pequeno Júlio, que confiara aos cuidados de Mariana enquanto nos buscava companhia. Blandina continuava lá, né? E Blandina falava o seguinte: ô, gente, me ajudem lá com o Júlio. A situação lá não está fácil. Tudo isso que aconteceu aqui repercutiu nele de uma forma negativa. Valendo-me da excursão para o lar da bênção, indaguei do ministro quanto a certo enigma, certa dúvida que me feria a imaginação. André Luiz estava com uma dúvida, e ele pergunta a Clarence: Esteves, José Esteves, ao tempo da Guerra do Paraguai, sofrera tanto quanto Júlio o suplício do veneno. Lembra? Leonardo Pires envenenou José Esteves. Júlio suicidou-se por envenenamento. Ambos foram o quê? Reféns do veneno. Aí André Luiz fala, né? Por que surgiam em ambos efeitos diferentes? O menino ainda trazia a garganta doente, ao passo que o enfermeiro vitimado por Leandro não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Então, Clarence explicou para André: não tomaste em consideração o exame das causas. Você não averiguou da maneira correta, André. Esteves foi envenenado, enquanto Júlio se envenenou. Por isso, cada caso é um caso, né, gente? Existem suicidas aí que cometem um ato até mesmo por obsessão? Tem, né? Mas cada ato é um ato, cada caso é um caso, cada um tem que ser verificado de forma diferente, no contexto em si. Então, ele fala o seguinte, olha, Esteves, ele foi envenenado. Ele não atentou contra a própria vida, né? Ou envenenaram, ou seja, ou assassinaram. Agora, Júlio, não. Ele, pelo seu próprio livre-arbítrio, pelo seu desejo, se envenenou. Então, há muita diferença. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. O mal, como que se instala nos recessos da consciência que o arquiteta e concretiza. Vimos Leonardo Pires com a imagem de Esteves atormentando-lhe a imaginação. E observamos Júlio enfermo até agora, em consequência de erros deliberados, aos quais se entregou há quase 80 anos. É muito normal que o suicida, embora esteja socorrido e amparado, Júlio está socorrido e amparado. Alguns suicidas ainda têm o privilégio até de fazer pequenas tarefas, fazer determinadas coisas no mundo espiritual, continuar seguindo do outro lado. Mas ele carrega nele uma certa culpa e carrega nele também um certo desajuste. Carrega nele uma necessidade, uma vontade de reequilibrar-se, de reparar-se. E aqueles que estão, de uma certa forma, em desajuste muito grande, inconscientes, assim como Júlio, ele precisa o quê? De reencarnar mais rápido, né? Suicida reencarna mais rápido. A tendência do suicida é reencarnar mais rápido, tá? Então, Ana, eu tive um amigo suicida. Pode ser, né, que ele reencarne mais rápido, né? Teve o socorro, teve o amparo, uns conseguiram até dar uns passos, né, principalmente nas palestras, né? Frequentar as palestras, dar os passos, fazer pequenos trabalhos, até mesmo carregando uma criança no educandário, né? Mas a tendência é voltar rápido. Para quê? Porque os desajustes na mente, a culpa da mente é grande, então ele precisa ir se ressocializando novamente com a vida carnal, com a vida material, para equilibrar o perispírito, para equilibrar a sua mente, né? Ele depurando, vamos dizer assim.
O pensamento que desencadeia o mal encarcerar-se nos resultados dele, porque sofre fatalmente os choques de retorno no veículo em que se manifesta. E à frente das silenciosas reflexões que me absorviam, acrescentou: é natural que seja assim. Atingiremos a graciosa residência de Blandina. Então, vamos lá, né? Eles atingiu lá o Mar da Bênção. Entraram e foram direto ao encontro de Júlio. Olha o que eles encontraram. O choro de Júlio inspirava compaixão. Após saudarmos a devotada Mariana que o assistia com desvelo maternal, o ministro examinou, notificou a irmã Blandina, algo inquieta. Estejamos tranquila. Espero conduzi-la à reencarnação em breves dias. Então, olha lá. Júlio havia desencarnado um breve espaço de tempo, né? No mundo espiritual. Clarencio já estava providenciando para ele aí o quê? Uma reencarnação. Júlio tem condições de ir lá com aquele corpinho que nós aprendemos lá em Missionários da Luz, aquele mapa do corpo, enumerar os pontos que ele precisa? Não, Júlio aqui, esse caso, ele está em desequilíbrio. Então, quem vai fazer por ele? Os nossos irmãos siderais, os nossos arquitetos, né? Ele terá a ajuda desses nossos irmãos para inseri-lo onde ele precisa. Sim, essa providência não deve tardar, considerou nossa amiga atenciosa, assinalando-nos, de certo, a curiosidade de vez que também percebia, Hilário interessado em adquirir informações e conhecimentos em torno do problema que anotávamos de perto, o instrutor convidou-nos a observar a infortunada criança nos comunicando. Então, está ali Hilário também curioso, né, para saber essa condição de Júlio, e Hilário, né, convidou-os a observar a criança que estava ali inquieta. Como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita, ou seja, o nosso perispírito, está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então, nós somos um circuito de energia que está ali, né, vibrando, girando o tempo todo. Então, todos os campos de força, um necessitando do outro, todos sendo o quê? Amparados e tendo a mente como nós somos espíritos, que tem a mente que tem governa o corpo. E essa mente também governa todos esses pontos de força, né? Mente em equilíbrio, pontos de força em equilíbrio. Mente em desequilíbrio resulta em desajustes também do nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúne as vidas inferiores, ou seja, atrasadas, se lhes são afins. Então, quanto mais primitiva a minha mente, a minha energia é mais fraca. Né? Nós não somos energia, nós não somos um campo eletromagnético. Então, se eu tenho pensamentos ali, uma mente muito pesada, aquela luz, vamos dizer assim, está só numa fase, né? Aquela energia que nós do corpo está só numa fase. Sabe quando a luz cai um pouco e fica assim
bem naquela penumbra, né? Até porque nossos centros de forças estão, de uma certa forma, desequilibrados, né? Quanto mais primitivo eu sou, mais fraca tende a ser essa luz, essa energia. O crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos após abandonar o corpo terrestre está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Então, nós vamos levando aquilo que nós aprendemos. Então, quando nós desencarnamos, esse nosso influxo, né, mental, ele continua também no nosso perispírito. Tudo que nós aprendemos está guardado ali. Tudo aquilo que nós também produzimos e, de uma certa forma, alimentamos está em nós. Atentos à semelhante realidade, é fácil compreender que purificamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações, que é o nosso corpo, conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização. E quanto mais nos elevamos ao preço de esforço próprio no rumo das glórias e construções do espírito, maior é a sutileza do nosso envoltório, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinante na criação divina. Então, da mesma forma que a nossa luz tende a ficar numa penumbra quando os sentimentos são inferiores, quando nossos avanços não são muitos, quanto mais primitivos nós somos, o contrário também é verdadeiro. Toda vez que eu me esforço, toda vez que eu tento marchar rumo à evolução, toda vez que eu perdoo, toda vez que eu reconheço que eu sou humilde, que eu sei também dos meus erros, o que acontece com esse meu corpo espiritual, com essa energia que flui em mim? Fica mais amplo, mais aceso, mais visto, mais claro, mais belo, né? Ouvíamos as preciosas explicações elevados, mas Clarencio, reparando que não nos cabia fugir do quadro ambiente, voltou-nos para a garganta enferma de Júlio e continuou. Então, Clarencio continuou, mas mostrando a eles a garganta de Júlio, que estava enfermo. Resquícios de falta que cometeu lá atrás, mas que ficou com o perispírito lesionado. Não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Apliquemos a nossa aula rápida, tanto quanto nos seja possível. A terminologia trazida do mundo para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Então, vamos lá. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos, assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário. Então, ele fala o seguinte: vamos trazer para a prática e nós vamos falar de acordo com a linguagem que vocês têm, mas para que fique mais fácil o entendimento. Então, existe o corpo físico, que nós temos também um corpo espiritual com os mesmos pontos, né? Então, vamos lá. Ele fala que temos uma expressão máxima do veículo que nos serve, ou seja, o nosso corpo físico, o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo um lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Então, o chakra coronário, ou então a flor, né, o lótus aí de 1000 pétalas, está onde? No centro da nossa cabeça, né? Por isso eu deixei a imagem lá, né? E quem tiver interesse, pesquisem, né? Os centros de força, que vocês vão ver onde estão localizados, né?
Aí, então, os pontos. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito comandando os demais. Nós somos espíritos que comandam a mente e comandam o corpo. Então, o espírito manda impulso para a mente, que manda os impulsos para esses pontos, né? Em que nós precisamos estimular, vibrar para estar em equilíbrio. Vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência. Então, ou seja, um depende do outro, né? Para que haja o equilíbrio, é um necessitando do outro. Se um está em desajuste, vamos supor que é uma linha reta, né? Se um aqui sai fora, a linha já não está reta mais, né? Ela está o quê? Desajustada, desequilibrada. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis a esta estabilidade orgânica, né? Então, olha como é importante esses centros de força. Olha a importância, né? Que a nossa mente, estando equilibrada, nos traz também grandes proveitos como indivíduos, seja no mundo físico ou seja no mundo espiritual. Porque aqui ele observa quem? Júlio. Júlio está desencarnado, mas está no lar da bênção, necessitando de cuidados, e parece estar mostrando para eles os pontos de força, né? Aonde cada ponto ali incide, mostrando o desajuste de Júlio, mostrando a garganta enferma, né? Passando aí, começou a passar pelo centro coronário e ele continua seguindo. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Então, ou seja, né, é um ponto também de conexão com a espiritualidade. Logo após, anotamos o centro cerebral, ligado ao centro coronário. Então, o centro cerebral, gente, não é a mesma coisa que o centro frontal, tá? É diferente. O lobo frontal é que é parte do cérebro. Então, o que Clarence está dizendo aqui, esse centro cerebral, ele faz parte, ele segue, né? Ele está ligado ao centro coronário. Você está mostrando, olha, logo aqui do lado, logo aqui perto, ligado, né? Ao centro coronário está o centro cerebral, que ordena as percepções de variada espécie. Percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos. Em seguida, temos o centro laríngeo, que preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoide. Logo após, identificamos o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Prosseguimos em nossas observações. Assinalamos o centro esplênico, que no corpo denso está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. E, por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo como templo modelador de forças e estímulo. O instrutor fez pequena pausa de repouso e prosseguiu. Não devemos olvidar, porém, que o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos
recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo, vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação, com que nos cabe demandar as esferas do espírito puro. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. E ele está dizendo que nós precisamos de várias reencarnações, né? Então, quando ele fala aqui que milhares e milhares de formas, dependendo do que nós vamos precisar reparar, nós vamos precisar vir muitas vezes, né? Porque cada vez depura só um pouquinho, né? E a gente costuma vir a fazer mais dívida. Então, nós precisamos reencarnar tantas vezes quanto for necessárias e possíveis para o nosso adiantamento, para a nossa purificação. Clarencio afagou a garganta doente do menino, dando-nos a ideia de que nela fixava o objeto de nossas lições, e disse: quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros, centros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-nos ao trabalho de reajuste. No caso de Júlio, observamos-no como autor da perturbação do centro laríngeo, alterando que se expressa por enfermidade ou desequilíbrio, a acompanhá-lo fatalmente à reencarnação. Então, ele está dizendo o seguinte: nós somos donos dos nossos destinos, nós somos donos das nossas ações, porque nós temos as nossas ações, boas ou más, e nós temos também que suportar as consequências dela, né? Então, está dizendo o seguinte, que Júlio, esse desequilíbrio foi contraído por ele mesmo. Vai precisar de ir reparando aos poucos e esses resquícios irá acompanhá-lo fatalmente à reencarnação. Por quê? Porque ele não precisa depurar, ele não precisa peneirar, ele não precisa expiar determinadas situações para nos vermos livre de um mal feito nosso. Nós precisamos arrepender, reparar e expiar. E é muitas vezes lá na expiação, quando a gente vai indo e voltando, né, entre um e outro, é que a gente vai reajustando, tomando consciência e sabendo, né, que foi necessário passar por aquilo, por um ato nosso. Então, a gente vai se reajustando, se reequilibrando. Tudo é feito aos poucos. Então, não tem como tirar de uma vez só, né? Então, Júlio já voltou, já passou, né, por uma morte aí prematura, criança, mas é porque ele precisava daquele tempo, precisava daquele ser daquela forma, né? Volta, continua em desajuste muito grande, mas com a ajuda da espiritualidade ele vai reencarnar novamente num espaço curto de tempo, né? Para que ele possa ir se realinhando. Mas não quer dizer que ele vai reencarnar sem esse resquício. Mas cada reencarnação vai ficando mais leve, mais leve, mais leve, até que ele se vê reequilibrado por completo. E como sanará ele semelhante deficiência? Perguntei, edificado com os esclarecimentos ouvidos. Com a serenidade invejável de sempre, o ministro ponderou. Nosso Júlio, de atenção encadeada à dor da garganta, constrangido a pensar nela e padecendo-a, recuperar-se-á mentalmente para retificar o tônus vibratório do centro laríngeo, restabelecendo-se a normalidade em seu próprio favor. E, de certo, para gravar com mais segurança a elucidação, ele concluiu: Júlio nascerá num equipamento fisiológico, ou seja, num corpo físico deficitário, que de algum modo lhe retratará a região lesada a que nos reportamos. Sofrerá intensamente do órgão vocal, que, sem dúvida, se
caracterizará por fraca resistência aos assaltos microbianos. E em virtude de o nosso amigo haver menosprezado a bênção do corpo físico, será defrontado por lutas terríveis nas quais aprenderá a valorizar. Então, ele vai reencarnar, mas ele vai ter uma deficiência nas cordas vocais muito grande, ele vai estar aberto e suscetível, né? Porque a vibração dele acarreta, chama essa infecção microbiana, né? Como se fosse um imã, porque está impregnado nele. Nós somos energias, a gente propaga ondas e atrai aquilo em que está com afinidade com aquela onda, né? Então, ele renascerá, mas ele passará, né, por essa deficiência, mas essa deficiência é oportunidade para que ele possa reparar, espiar e, sobretudo, aprender a valorizá-lo, que em uma vida ele não valorizou o corpo físico. Em seguida, porém, o instrutor desdobrou várias operações magnéticas a benefício do pequeno enfermo, que se mantinha calmo e, com os agradecimentos das duas solícitas irmãs, que nos ouviam atentamente, despedimos-nos de retorno ao nosso domicílio espiritual. E assim nós encerramos o nosso capítulo 20. O nosso capítulo 20 de hoje nos leva a julho. Nos leva a entender que o espírito sente quando é invocado injustamente, né? Injustamente no sentido de da prece não ter sido feita da forma que deveria. Principalmente quando se tem revolta, né? Então ele sente. Mas nós vimos aqui a misericórdia divina. Júlio irá reencarnar. Ele irá passar por deficiências no corpo físico, mas que agora vai reparar o centro laríngeo dele. Vai ser uma reencarnação difícil, uma missão difícil? Sim, mas ele terá oportunidade de reparação. Ele estará mais suscetível a doenças naquele campo? Sim, mas ele superará. Quando retornar, ele voltará vitorioso. Né? Por isso que quando a gente vê as pessoas passando por certas coisas, a gente tem que orar e falar, oh Deus, dá a ele forças, né? Para poder passar. Porque se está passando, é porque ele está necessitando, né? De alguma forma, ou ele pediu para que fosse daquela forma, ou de um certo modo, ajudaram para que ele viesse dessa forma por algum motivo, por alguma razão que vai beneficiar lá na frente. Felizes aqueles que vêm e conseguem cumprir a sua missão, porque dão um passo muito grande rumo à evolução. E que nós possamos também, dentro das oportunidades que nos são colocadas, que nós possamos saber superá-las, ter paciência, porque na grande maioria das vezes é falta de paciência que nos falta, ter paciência não é fácil, né? Mas que nós possamos estar sempre firmes com Jesus e entendendo que tudo é oportunidade de crescimento. Alguma dúvida, gente?